Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar com vocês em João, no capítulo 6, do 1 até o capítulo 9. Esse capítulo ele vai falar logo nos primeiros capítulos, ele vai registrar sobre a passagem do Senhor para o outro lado do Mar da Galileia, e uma multidão que o acompanha, porque Jesus ele vem de dias de curas de enfermos, e essa multidão o segue. E diz a palavra nesse capítulo que o Senhor vai para o monte com os seus discípulos, e lá ele sentado no monte com os discípulos, ele vê uma multidão que vem ao encontro dele. E ele já vem de dias sobre curas, e o povo viu Jesus operando milagres, prodígios, e por isso seguem a Jesus. E o capítulo também diz que está pelo tempo da Páscoa em Israel. E isso para os judeus é um evento muito importante. Então, com certeza, naquela região tinha um grande número de pessoas que estavam pelaquela região. E o Senhor Jesus, ele vê essa multidão vindo até ele, e ele faz uma pergunta para Felipe, que está no versículo 5, que diz assim: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso apenas para provar a Felipe, não é? Ele fez essa pergunta para Felipe, para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei o povo se assentar, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para que os estavam assentados, e da mesma maneira fez com que os peixes, tanto quanto desejaram. Que coisa linda, que passagem linda, né? Que nós aprendemos aqui dessa lição, meus irmãos queridos. Que muitas das vezes as situações que nós passamos é um teste para nós, mas um teste para Deus nos conhecer, para saber o que nós vamos fazer diante daquela situação. Não é um teste para Deus, mas é um teste para nós. E qual é a intenção desse teste? Que a gente seja aprovado. Mas como você é aprovado passando por um teste de uma dificuldade tão grande? Para que você saiba seus limites, para que você venha se descobrir, para ver o que precisa ser acrescentado na sua vida ou tirado. Os testes são simplesmente para mostrar quem nós somos, em que estágio nós estamos, em que nível de intimidade, de dificuldade, de sofrimento, de dores nós estamos, e o que precisa ser feito para mudar. Deus sabia, a palavra de Deus diz que o Senhor falou aquilo para Felipe simplesmente para testá-lo. Testar o quê? Testar a sua objetividade, porque ele foi bem objetivo, né? O que ele falou? Olha, nem tendo denário, sem denário, nem tendo muito dinheiro, a gente vai poder suprir a necessidade desse povo. Às vezes é assim com a gente.
A gente olha a situação, a gente olha a dificuldade que está ao nosso redor e a gente vê pelos olhos naturais. Mas isso não é problema para Deus. Não é problema, porque Deus não depende de nós. Ainda que não tivesse, ainda que André não tivesse apresentado aquele jovem com os pães, com os peixinhos que estavam ali, como uma providência divina, uma providência de Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe da minha dificuldade, Deus sabe da tua dificuldade, Deus sabe o que a gente vai precisar no meio da nossa caminhada. Deus sabe o que nossos filhos precisam, que a nossa casa precisa. O que nós precisamos entender é uma coisa só, queridos. Ainda que a gente não tenha nada natural para podermos resolver as nossas dificuldades, ainda que não tivesse os pães e os peixinhos, aquele jovem ter levado aqueles pães e os peixinhos, não teria problema nenhum. Deus ia providenciar outra maneira, sabe por quê? Porque Ele é o pão da vida. Ainda que não tivesse aqueles pães, ainda que não tivesse aqueles peixes, Ele mesmo é o alimento. O Senhor é o alimento. Então, o que nós precisamos da nossa casa, o que nós precisamos da nossa vida, o que nós precisamos na vida dos nossos filhos, o alimento que os nossos filhos precisam, eles vão ver em nós. É em nós que eles vão ver. É em nós que eles precisam ver. Eles precisam ver. Aquela multidão seguiu a Jesus, sabe por quê? Porque eles queriam ver milagres. Eles queriam que acontecesse na vida deles os milagres que Deus estava operando. E os nossos filhos, eles querem ver em nós os milagres que Deus faz através da nossa vida. É isso que eles precisam ver. Eles precisam ver em nós mulheres de Deus. Eles precisam ver em nós servas de Deus. Eles precisam ver em nós mulheres que operam através da fé. Não de muito falar, não de muito reclamar, não de pegar no pé dos filhos, mas verem a glória de Deus na nossa vida. Quer conquistar a tua casa? Quer conquistar a tua família? Quer conquistar os teus filhos? Eu vou te dizer, deixa eles verem Deus na sua vida. Deixa eles verem o alimento na tua vida. Deixa eles verem o que tu come, do que tu se alimenta. E aí eles vão ficar aguçados. Aguce a fé deles, aguce, sabe? Procura ser um instrumento de Deus. Seja assim, seja sincera. Seja sincera com seus filhos, seja sincera na tua casa, seja objetiva na sua casa. Você tem um objetivo com a vida dos seus filhos? Sabe qual é? Levá-los até a presença de Deus, mas jamais será por muito falar, e sim pela presença de Deus, porque quando Deus está, Ele é o próprio alimento, e Ele vai dar, Ele vai fazer surgir, as coisas naturais vão ser aguçadas, vão vir à tona, vão acontecer através das coisas naturais que tu tiver ou que alguém tiver para te dar, porque se tu não tiver, vai haver um jovem lá, na tua necessidade, alguém que vai trazer aquilo que tu precisa. Não fique com medo. Não fique assustada se teu filho está distante, não está. É promessa do Senhor que a nossa casa servirá a Ele. A nossa família é bendita do Senhor. Então fica tu nessa palavra no dia de hoje, que Deus é o alimento que nós precisamos no momento da nossa dificuldade. Se tu não tiver os peixinhos, e se tu não tiver os pãezinhos, Ele é o pão da vida. Amém? Um beijo no teu coração. Te amo.